tema da nossa mensagem é uma pergunta: devo largar a família para seguir Jesus? O nosso textuário está em Lucas, capítulo 14, Evangelho de São Lucas, versículos do 25 até o 27. Eu convido a igreja a se colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Podem sentar em nome de Jesus. Largar a família para seguir Jesus. Isso está correto? Está de acordo com as Sagradas Escrituras? É o que nós vamos ver nessa mensagem. Algumas seitas ditas evangélicas querem alterar o significado da palavra aborrecer para abandonar. Aborrecer não é o mesmo que abandonar. Na língua portuguesa, a palavra aborrecer significa desagradar e nunca abandonar. Eles fazem isto com o intuito de afastar os jovens e adolescentes de seus pais, a fim de manipulá-los. E é para manipular mesmo, inclusive jogando esses filhos contra os seus pais. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. O desejável é que todas as vezes que você for fazer a sua leitura bíblica em casa, você tenha também um dicionário da língua portuguesa. Então, o Senhor Jesus, Ele não coloca abandonar, mas sim aborrecer. Aborrecer significa desagradar. Ou seja, para seguir Jesus, devem ser aborrecidas, se for o caso. Porque muitas vezes o pai e a mãe querem realmente que o filho ou a filha siga ao Senhor Jesus. Então, Jesus diz que deve aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e sua própria vida. Agora, esse desagradar ou até mesmo discordar não é em todos os lares que acontece. Muito pelo contrário. Em vários lares, em várias famílias, os pais querem sim que seus filhos estejam seguindo a Jesus. Primeiro, por conta da própria moral cristã, a ética cristã, que é a base da formação da nacionalidade brasileira. Nós aqui no Brasil, a nossa formação, a formação do nosso povo é baseada em princípios
da moral cristã. Agora, poderá sim acontecer que num dado momento da vida daquele jovem, o seu pai ou a sua mãe, por motivos diversos, não queira que ele siga daquela religião tradicional da família. E pode ser qualquer religião. Como eu digo, todas as religiões são boas. O que você precisa ver e saber da sua religião é se ela vai te dar a vida eterna com Jesus, se você vai morar no céu com Jesus. Ok? Isso é muito importante. Sobre pai e mãe, a Bíblia ela não se contradiz. Jesus jamais diria para o jovem abandonar, simplesmente não abandonar, mas largar completamente, não discordar ou desagradar, abandonar mesmo o seu pai e a sua mãe. Observe que no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus diz que os filhos devem ser obedientes aos pais. E diz mais, que os filhos devem honrar pai e mãe. Para quê? Para que te vá bem, no caso dos filhos, e viva muito tempo sobre a terra. O que é te vá bem? É para que você seja bem sucedido, para que você tenha sucesso nos seus estudos, na sua carreira profissional, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, porque o cristão ele não consegue desvincular a sua vida pessoal da sua prática cristã. Por quê? Até porque a vida pessoal pressupõe a prática cristã. Então vejam só, a Bíblia não está dizendo aqui para o filho ou a filha abandonar seus pais, muito pelo contrário. O que Jesus diz no texto lido é: se alguém vier a mim, deverá aborrecer a seu pai e a sua mãe. No caso, como eu disse, de eles discordarem da opção de fé daquele jovem. Com relação à sua mulher, poxa, pastor, alguém pode perguntar, mas eu vou ter que aborrecer também a minha mulher, vou ter que desagradar a minha mulher? Veja só, se a sua mulher não é cristã e você quer realmente seguir a Cristo, não tem jeito, você vai ter que desagradá-la sim. Por quê? Porque veja só, Deus não é irresponsável. O que acontece atualmente, principalmente na sociedade, é que o ser humano, de um modo geral, até pela facilidade de comunicação e por uma série de coisas, difusão de conhecimento, o ser humano está ficando muito mimado. Ele não pode se aborrecer. É como aquele menino que o pai e a mãe tudo quer fazer à vontade daquela criança. Então o ser humano, mesmo os adultos, estão dessa forma. Não pode ser contrariados. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Nas diversas profissões, por exemplo, muita gente quer liderar, mas não quer ser liderado. Por quê? Porque se acham acima do bem e do mal, acima das normas, das leis e daquelas regras básicas do bem viver. Isso acontece em empresas,
em escolas, em grupos de professores com relação a diretores, por exemplo. E não é assim, sabe? A vida não é dessa maneira. Nós temos que entender, porque a Bíblia também diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. E que autoridades são essas? Autoridades militares? Sim, mas também as autoridades civis. E autoridades civis que necessariamente essas autoridades não são agentes públicos, como por exemplo o chefe de um determinado setor, de uma empresa. E a gente poderia citar aqui diversas profissões. Imagina, por exemplo, um médico num centro cirúrgico. Ele está ali para realizar uma cirurgia no paciente e tem uma equipe com ele. E ele pede, por exemplo, um determinado instrumento e a pessoa que deveria fornecer aquele instrumento para o médico diz: não, esse instrumento aqui eu não acho que é o caso, não. Usa esse outro. Já pensou? Ou um ajudante de mecânica, ele está lá trabalhando na oficina e o mecânico pede uma determinada ferramenta, um determinado equipamento, e ele diz que não, que tem que usar um outro equipamento, enfim. Veja só, o conhecimento de um modo geral, conhecimento geral, não conhecimento específico, ele realmente hoje, e desde a minha época de criança se falava em aldeia global, nós vivemos numa aldeia global, sim, a nível de rapidez da difusão do conhecimento. Só que há conhecimentos que nós dizemos no meio militar que eles estão ali ao nível da canela da pessoa, do tornozelo da pessoa. É um conhecimento muito básico. E para a pessoa entender daquele assunto, por exemplo, ela teria que ter um conhecimento no mínimo na altura do nível do peito. Só que, atualmente, muita gente tem arvorado por esse caminho. Conhece o mínimo e quer ponderar com quem é especialista. Isso tem causado muitos transtornos. Isso se reflete também dentro da igreja do Senhor. Há pessoas que conhecem muito pouco ou quase nada das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. E querem, algumas vezes, ou diversas vezes, ponderar, discutir com seu líder, com seu pastor. Não é que o pastor não possa ser contestado em momento algum. O relacionamento humano pressupõe o diálogo. E o diálogo, ele não é um monólogo, uma conversa de uma única pessoa. Uma conversa de duas pessoas. E é perfeitamente normal, diante de um determinado assunto, uma ovelha colocar seus argumentos, seu ponto de vista, altamente pertinente. Agora, a partir do momento em que o seu líder, o seu pastor, ele mostra, por intermédio das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, que aquele desejo de tomar aquela atitude por parte daquele irmão ou irmã contraria a Bíblia, me parece, salvo o melhor juízo, que essa discussão está encerrada. A Bíblia, ela não é uma norma
ou um conjunto de normas que nos cegam, muito pelo contrário. É um conjunto, sim, de preceitos, de valores que abrem cada vez mais e mais e mais os nossos olhos, o nosso entendimento e traz para nós sabedoria. As pessoas se arvoram de ter muito conhecimento. Na realidade, elas têm muita informação, mas elas são incapazes de analisar aquele conhecimento que elas possuem. O que elas vão fazer com aquele conhecimento? Vou dar um exemplo. A nível meramente humanitário. Você tem um grande conhecimento sobre energia atômica. Você pode fazer uma bomba atômica e destruir uma boa parte da humanidade, ou quem sabe até toda a humanidade, e você pode usar também aquela energia atômica para fins pacíficos. Fins pacíficos são aqueles fins que não vão ter como consequência uma guerra, muito pelo contrário, tratamento de doenças, desenvolvimento da tecnologia, de transportes, enfim, de uma série de coisas, como é o caso de submarinos nucleares e etc. Então você pode usar isso, não se falou isso ainda, né? Mas imaginem um avião movido a energia nuclear ou um outro meio de transporte qualquer, um trem, enfim, um navio. Então, a Bíblia, ela nunca se contradiz. Estou me atendo aqui, demorando um pouco mais exatamente, para que você possa entender que Jesus não está falando contra as Escrituras, tá? E ainda, Jesus ele alerta que a pessoa para segui-lo deve aborrecer, ou seja, desagradar a sua própria vida. Porque o seguir Jesus pressupõe que a pessoa ela deixe o pecado. E o pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, contraria a Bíblia Sagrada. Aquilo que vai fazer mal ao ser humano, seja individualmente, ou seja na convivência com outras pessoas, na coletividade. Então, Jesus ele fala, negar-se a si mesmo, é colocar aquilo que está no coração de Deus. Mas pastor, como é que eu vou saber o que está no coração de Deus? Por intermédio da Bíblia Sagrada, por intermédio das Escrituras. Então eu tenho que colocar na minha vida o que está escrito aqui na palavra de Deus acima dos meus desejos, acima dos meus sonhos. Por quê? Porque é muito mais nobre. Aí talvez alguém possa estar retrucando nesse momento, né? Ainda que de maneira silenciosa, a sua mente está ali se revolvendo. Ah, mas eu jamais vou colocar a vontade de Deus acima da minha. Afinal de contas, eu não sou um ser humano, tenho meus direitos. Aí depende da ótica que você tem na sua vida. Por exemplo, meu caso pessoal, eu, quando tinha 15 anos, eu optei por servir ao Exército Brasileiro. E para que eu ingressasse no Colégio Militar e depois na Academia Militar das Agulhas Negras,
seguisse a carreira de oficial, eu fiz um compromisso perante a bandeira do Brasil, perante a bandeira nacional. E ali eu me comprometi como cidadão brasileiro, se preciso for, dar a minha própria vida pelo meu país. Então, agora vamos começar a separar os homens das crianças. Muita gente fala em ser brasileiro, bate no peito, mas basta a seleção brasileira perder de 7-1, já está pegando a bandeira brasileira que tinha na sua casa, queimando, jogando fora. E eu não sou desses. Eu não sou desses. Muito pelo contrário. Eu honro o meu país. Dentro do Brasil e fora. Quando eu estive, por exemplo, na missão da Organização das Nações Unidas no Haiti, eu sabia perfeitamente que eu estava representando o nosso país, junto a todo aquele consórcio de nações que a Organização das Nações Unidas havia selecionado para aquela missão específica. Então, isso trouxe para mim muito mais responsabilidade. Eu podia ter chegado no Haiti como empresário, um profissional liberal. O que eu fizesse ou deixasse de fazer era da minha conta e acabou, ninguém tinha nada com isso. Como eu poderia viver no Brasil também, da mesma maneira, como profissional liberal, como empresário, enfim. Não é que a gente não possa ser profissional liberal, empresário, ou trabalhar no mundo corporativo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nós, militares, nós temos um degrau acima. Não somos melhores que os demais brasileiros. Nós estamos um degrau acima da maioria da população. Por quê? Porque nós fizemos esse compromisso. Outras profissões não fazem. Não fazem. Então vamos entender o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é ficar um degrau acima. É você ficar a escada toda acima. Primeiro, você tem que saber muito bem das suas responsabilidades como cristão. Nós militares, mesmo quando acaba o nosso tempo de serviço ativo, vivendo na sociedade, nós continuamos compromissados com o Exército Brasileiro. Continuamos sujeitos, por exemplo, ao regulamento disciplinar do Exército. É comum você passar aí, final de semana, nos bares, e, enfim, casas de show, de espetáculo, e você encontra muita gente embriagada. Nós militares, nós não podemos nos quedar a isso, ficar bêbado na rua. Por quê? Porque nós representamos toda uma corporação, toda uma classe. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Da mesma forma, fazendo uma analogia com a vida cristã, o negar-se a si mesmo, colocar os interesses de Jesus acima de qualquer interesse nosso. Aí existem aquelas pessoas desprovidas de massa cinzenta dentro da cabeça. A
primeira coisa que elas falam é, tá vendo? Esse negócio de militar crente é tudo pacifista. Eu sabia. Tem problema? E eu vou te responder da seguinte maneira. Falando agora como militar. Eu não sou pacifista, eu sou pacificador. É diferente. Eu, quando estou de posse de uma arma de fogo em missão pelo exército, eu sei exatamente o que eu devo fazer, qual é o meu limite, até onde eu posso chegar. Eu tenho muito mais responsabilidade do que a maioria dos brasileiros. Porque, como militar, eu tenho o poder das armas nas minhas mãos. Eu não posso sair atirando em desafeto, pressionando, coagindo pessoas que eu não goste, enfim. Eu só posso agir no estrito cumprimento do dever legal. Só para ficar claro, tá bom? E eu não sou covarde, não. Porque ao longo da minha caminhada ainda nos bancos das salas de aula de algumas escolas militares onde eu passei, eu vi muitos fanfarrões que não tinham a menor vocação para a carreira militar. É uma minoria. Uma minoria. Mas esse é como diz as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eles sabem o que eles fizeram. E eu sei o que eu fiz pelo meu Brasil, pelo nosso Brasil. E vou continuar fazendo até o meu último dia aqui na Terra, mesmo estando na reserva remunerada. Que alguns dizem vulgarmente que nós estamos aposentados. Nós não estamos aposentados. Pelo menos eu ainda não estou. Então vejam só. Se nós, sendo cristãos, logicamente nós não somos abduzidos da sociedade, nós continuamos nos relacionando com pessoas. E por que o peso da nossa responsabilidade aumenta? Porque simplesmente o dono do universo, aquele que criou todas as coisas, e que infelizmente alguns cientistas tentam contradizê-lo, jogar por terra o criacionismo com teorias estapafúrdias. Uma delas é o Big Bang, que eles dizem que tinha um nada e o nada explodiu. Que interessante, o nada explodiu. Eu já mexi muito com explosivos no exército. E você não consegue explodir nada ou alguma coisa do absolutamente nada, daquilo que não existe. Mas é a tentativa que eles procuram fazer. Mas o fato é, a despeito de opiniões, de pensamentos, de pontos de vista, Deus é Deus. Ele criou o universo. Ele é dono do universo. E pronto, e está acabado. E é assim que é. E é assim que é. E esse Deus, Ele ama você muito, muito mais do que você pode imaginar. E seguir Jesus é um privilégio. É um grande privilégio. Nós estamos num mundo caído. Não se tem valores, não se tem princípios. É uma verdadeira bagunça. E cada vez piora mais. A globalização,
A globalização, ela até mistura um pouco de algumas tecnologias de alguns países, mas ela acaba misturando o que tem de pior nesses países. E a gente fica, muitas vezes, pensando e ouvindo alguns filósofos que fazem questão de dizer que são ateus, falando no mundo melhor, porque o homem, toda vez que morre, ele reencarna e seu espírito é aperfeiçoado. É curioso, se essa teoria fosse verdade, realmente as pessoas, de tanto reencarnarem, o mundo seria realmente muito melhor. E o mundo está cada vez pior, cada vez mais nojento, cada vez mais interesseiro. As pessoas não se preocupam com os outros, principalmente aquelas pessoas que a sociedade rotula como pessoas fracas, desvalidas. Eu não falo só da fome material, não. Eu falo da fome emocional. Países tidos como evoluídos, mas extremamente racistas. E segregam o negro, o amarelo, o estrangeiro de um modo geral. Uma xenofobia absurda. Esse é o mundo que está melhorando, segundo esses filósofos ateus. E graças a Deus que nós temos uma coisa chamada liberdade. E eu prefiro colocar a minha liberdade em Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada. Porque, é como eu disse, se como militar nós ficamos um degrau acima da maior parte da população, volto a dizer, não porque somos melhores, mas porque nos comprometemos perante a bandeira nacional, que representa toda a nossa história, as nossas tradições, o nosso povo. Quanto mais se nós realmente nos negamos e resolvemos seguir a Cristo. O que muda? Alguém pode perguntar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você. Algumas religiões dizem: você tem mediunidade, você deve desenvolver a sua mediunidade. Eu ouço isso desde criança. Para que outros espíritos possam vir e habitar no seu corpo. A Bíblia Sagrada diz que o meu corpo, o seu corpo que está me ouvindo, é templo do Espírito Santo. E só existe um Espírito da parte de Deus que abençoa o homem, que é o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso? Sei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um sinal da cruz, um simples gesto. O Espírito Santo é aquele que controla os tsunamis, que controla os terremotos, é aquele que estava na criação do universo, juntamente com Jesus e com Deus Pai, porque é um único Deus em três pessoas. E Deus dá graciosamente isso para você. Você entendeu porque você está no final da escada? Você passa à frente de Asta, você passa à frente de Napoleão, de Júlio César, de qualquer pessoa que você imagine como uma espécie de titã na história da humanidade. Você passa à frente de todos eles, porque o próprio Deus, ele coloca o seu Espírito em você e em mim. E para isso, o que é necessário? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados.
É simplesmente isso. E creiamos em Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas. Eu falava, por exemplo, sobre aborrecer algumas pessoas ligadas à família. Estava explicando isso. Observa, por exemplo, o que aconteceu com a mulher de Jó. Quando Jó estava leproso, num estado pífio, doente, ali, um estado deplorável, havia perdido seus filhos, sua riqueza. A mulher dele chega para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí eu te pergunto, é ou não é hora de não abandonar, mas de desagradar uma esposa como essa? Isso é coisa que se diga no momento de sofrimento. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o compromisso que ela tinha com Jó. Vendo eles fedendo, que é a lepra. Quando ela toma o corpo da pessoa, a pessoa ela fica podre, ela fica fedida, não é mal cheirosa, é fedida. Então, meus amados, a gente precisa entender o que é servir a Deus, o que é andar com Deus. Homens que andaram com Deus, por exemplo, Noé era um homem justo, reto, ele tinha temor a Deus, ele andava com Deus. Andar com Deus significa ter intimidade. É intimidade. É você orar, e a oração nada mais é do que uma conversa com Deus e saber que o dono do universo, ele está te ouvindo. Ele está ali com a mão no queixo, olhando nos seus olhos, atento para você, atento para o seu problema. Isso é andar com Deus. Ele só nos pede uma única coisa: que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente abandone esses pecados e que a gente passe efetivamente a viver para Ele. É só isso. Ah, vou largar meu trabalho? Não. Vou largar minha família? De forma alguma. Agora, a sua convicção, ela tem que ser notória para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para toda a sua parentela, para os seus irmãos. A sua convicção em termos de fé, para que eles entendam e vejam o Deus que você serve. E quem sabe no futuro eles também possam inclinar o coração deles a esse mesmo Deus Todo-Poderoso. A que arrastar para a sua seita. Eu não tenho seita, você que está me assistindo, pode ser que tenha. A minha fé se baseia na Bíblia Sagrada. Eu não tenho Ellen White por trás de mim, eu não tenho Joseph Smith, eu não tenho nenhum homem ou mulher que se diz revelado, que conversou com o anjo e recebeu as instruções para montar a religião deles. Eu não tive nenhum desses. Muito pelo contrário. Em Gálatas 1:8, a palavra de Deus me alerta e te alerta também. Que mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Maldito é que não tem parte com Deus. Pode ter até muitos preceitos religiosos, mas não é fé verdadeira. É uma fé encoberta. Como conclusão, para seguir a Jesus, nós precisamos, na realidade, de três coisas para que nos tornemos discípulos de Jesus. Primeiro,
negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E terceiro, segui-lo. Negar o seu ego, o seu egoísmo. Se você até agora teve uma vida egocêntrica, a sua vida deverá passar a ser cristocêntrica. Segunda coisa, tomar a sua cruz. O que Jesus quer dizer com isso? Muitas pessoas veem filmes sobre a vida de Jesus e ficam penalizados com aquela cena que ele está carregando a cruz, mas esquecem do principal. É que quando Jesus ele chega no seu destino, no local da crucificação, o que acontece ali? Como o nome está dizendo, aquela cruz é posta de pé e ele é crucificado. E por que o Senhor, ele determina que nós tomemos a nossa cruz? Não é para ficar carregando. Aí muita gente diz, essa mulher que eu casei é uma cruz que eu tenho que carregar. Esse meu chefe no emprego é uma cruz que eu tenho que carregar. Não é nada disso. Tomar a sua cruz significa que você deve morrer para você mesmo, para que Cristo passe a viver em você. Como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas ficam maravilhadas em falar língua estranha, em alguns dons do Espírito Santo. Muito mais importante do que isso é você ter a capacidade de amar. Isso significa seguir Jesus. E amar a quem? Amar o teu próximo. Amar aquele que está perto de você. Ele pode gostar de você ou não, você pode gostar dele ou não, mas se você deliberar no seu coração que você vai amar aquela pessoa, é isso que o Senhor nos determina. Amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que nós aborrecemos sim a nossa família. Não abandonamos, nós desagradamos, porque nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, todas as pessoas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mesmo amor que você vai ter pelo seu próximo, você também deve ter por você. Como assim? Você deve se preocupar com a tua salvação, que é isso que eu acabei de dizer. Você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. E viver para Ele, segundo a Bíblia Sagrada. Vou ter que botar roupa de cortina, vou ter que usar roupa de manga comprida no calor. Necessariamente não. Você deve se vestir decentemente. Você é um cidadão, você está incluído numa sociedade, e nós nos vestimos de acordo com a moral e os bons costumes. Só isso. Ninguém está mandando você botar roupa de cortina, vestido arrastando no chão, camisa de manga comprida ou coisa parecida. Nada disso. Agora preste atenção. Por quê? Porque isso é de fundamental importância para a sua vida. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas seguir Jesus deve ser uma coisa complicada, né? Vou te dar só uma dica pequena. Você imagina um camarada que ele pega, eu vou falar só do sistema solar, tá? Ele pega o Sol, que nós conhecemos, e coloca os planetas em torno do Sol. Esses planetas, eles têm uma órbita. Eles giram em torno do Sol. E sabe, nem 1 centímetro, nem 1 milímetro, mesmo cada um tendo a sua órbita, eles se aproximam, eles se desviam para a direita ou para a esquerda. Você acha que
O camarada que faz isso aí, você acha que ele não é capaz de te aconselhar, de te orientar na sua vida, nas decisões que você tem que tomar, na sua vida sentimental? Olha o seu estado. Copo de bebida do lado, às vezes até pensando em se matar. Cara, tua vida é muito preciosa para Jesus. Eu não tenho ideia como Ele te ama. É esse cara que criou o universo que eu estou falando. Eu não estou falando de fanfarrão de filósofo ateu, que está cheio no Brasil, aí no mundo todo. Não estou falando desses camaradas, não. Então, você só precisa ter duas coisas para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. A primeira coisa é fé. A fé, como eu digo sempre, é a chavezinha que abre a porta do reino de Deus para nós entrarmos. E a segunda coisa é ter coragem. Evangelho é para macho, não é para frouxo, não é para teletubbie, é para macho. E quando eu digo macho, eu digo pessoa compromissada, comprometida, determinada, corajosa. Tanto serve para homem como para mulher. O Evangelho é para os corajosos, para os covardes. Eu, graças a Deus, no Exército Brasileiro, eu pude estar lado a lado dos melhores combatentes que a nossa força terrestre possui. E olha, são homens extremamente corajosos, extremamente determinados. O combatente. Que há dois tipos de militares. Ao militar que é servidor público, só veste farda, e ao militar combatente. Analogamente, na fé cristã é a mesma coisa. Ao cristão burocrata, vamos chamar assim, e o cristão combatente, o cristão corajoso. E a história mostra que esse grupo, eles foram mortos nas arenas, foram lançados aos leões, naquelas festas romanas, foram colocados diante de gladiadores, foram mortos ao fio da espada e continuam sendo mortos até hoje, principalmente nos países comunistas, países que negam a Jesus, que negam a Deus, que negam a fé cristã. Então, muita gente está morrendo nesses países. Sabe por quê? Porque são combatentes, não são burocratas, são corajosos. E é esse o chamado para você. Presta bem atenção nisso. Não estou chutando aqui não. Eu não te conheço. Eu não sei em que plataforma você está me ouvindo. Mas Deus sabe. E Deus sabe a tua real necessidade. Não estou te afrontando. Não estou te desafiando. Eu estou simplesmente dizendo para você que a tua vida é muito importante para Jesus. E que Ele te ama muito. Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar.